A Bíblia fala de duas pessoas que foram arrebatadas, Enoque e Elias. Esses dois homens de Deus nunca conheceram a morte, pois foram arrebatados vivos. O primeiro viveu num período muito remoto da história da humanidade, enquanto o segundo viveu na época da monarquia em Israel. Quando se fala em quem foi arrebatado na Bíblia, algumas pessoas pensam que Moisés também passou por essa experiência. No entanto, isto não é verdade. Moisés morreu como qualquer outra pessoa. Parece que somente seu corpo é que foi sepultado de forma miraculosa, Deuteronômio 34 verso 6. A Bíblia também fala de pessoas que foram arrebatadas em espírito, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Mas esse tipo de arrebatamento obviamente é diferente dos arrebatamentos experimentados por Elias e Enoque. Paulo e João, por exemplo, apesar da experiência extraordinária que foram submetidos, depois seguiram suas vidas normalmente até finalmente morrerem. O livro de Gênesis menciona brevemente a história de Enoque. Ele era um homem temente a Deus e tinha uma vida completamente diferente da grande maioria de sua geração. Enoque viveu no período anterior ao dilúvio. Isso significa que não é possível determinar exatamente uma data em que ele viveu. Curiosamente, Enoque foi o pai de Matusalém, o homem que de acordo com a Bíblia foi a pessoa que mais viveu neste mundo. Como Matusalém foi pai de Lameque, da linhagem de Sete, então Enoque foi avô de Noé. A Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre como Enoque foi arrebatado vivo ao céu. O escritor de Gênesis apenas informa que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois o Senhor o tomou para si, de Gênesis 5 verso 24. Enoque tinha 365 anos quando foi arrebatado. Os estudiosos discutem se esse número deve ser interpretado de forma literal ou simbólica, Gênesis 5, verso 22 ao 24. O arrebatamento de Elias já é descrito com maiores detalhes na Bíblia. O profeta Elias exerceu um importante ministério no século 9 a.C. Ele profetizou durante um período em que Israel havia se contaminado com a idolatria. Jezabel, a esposa do rei Acabe, patrocinava a adoração pagã entre os israelitas e se empenhava em destruir a adoração ao Deus de Israel. Foi nesse contexto que Elias fez grande oposição como profeta do Senhor. Num determinado ponto de sua vida ele ficou tão ofendido com a falta de zelo pelo nome de Deus em Israel, que acabou pedindo a própria morte. Mas Deus tinha um plano que Elias jamais poderia imaginar. O homem que orou a Deus pedindo para morrer, foi arrebatado vivo ao céu sem conhecer a morte. A Bíblia diz que após atravessar milagrosamente o rio Jordão juntamente com Eliseu, Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho em conexão com uma carruagem de fogo, segundo Reis 2 verso 11. Você já tinha esse conhecimento desses homens? Escreva aqui nos comentários.